Olá, para quem está acompanhando a gente, bem-vindos de volta. A gente continua hoje a nossa análise do livro Dicas para Estagiários de Engenharia de Produção e Administração, do Pedro Sena e do Diogo Gouveia. E hoje o tema é um daqueles que, olha, tira o sono de muito universitário, o famoso TCC, a monografia, o projeto final. Ah, o grande rito de passagem. Aquele momento em que parece que tudo que se aprendeu na faculdade precisa de alguma forma caber num único documento. É uma fonte de ansiedade quase universal, né? Exato. E é por isso que a gente vai se debruçar hoje no capítulo 7, Monografia e Projetos Finais. Nossa missão aqui é extrair as estratégias que os autores propõem para transformar esse bicho de 7 cabeças em algo mais gerenciável. E eles começam com uma ideia central, uma analogia que eu achei bem poderosa. Ok, vamos analisar isso. Eles dizem que um projeto final é como uma maratona. Uma maratona, exatamente, não uma corrida de 100 metros rasos. E essa distinção, para mim, é a chave de tudo. Muita gente encara o TCC como se fosse uma prova de explosão, sabe? Deixa tudo para a última hora, tenta resolver em algumas noites viradas à base de café, e o resultado, a gente sabe, costuma ser bem desastroso. É a receita certa para o esgotamento. O que os autores argumentam é que o segredo não está na intensidade. Está na preparação, na disciplina e principalmente na regularidade. Mas isso me faz pensar, essa analogia da maratona é ótima. Mas como é que se treina para uma maratona intelectual dessas? Por onde a pessoa começa? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o livro sugere que o treino começa muito antes da largada, ou seja, antes de escrever a primeira linha. Começa no planejamento. E a primeira tática prática que eles oferecem é a de criar um esqueleto detalhado do trabalho logo no início. Ao famoso sumário, mas feito antes de tudo. Eu confesso que na minha época eu via isso como pura burocracia, algo que eu preencheria depois, sabe? A ideia de definir todos os capítulos e seções sem ter o conteúdo parecia um pouco artificial. E é aí que está a virada de chave. Para quem é da área de engenharia de produção ou de administração, esse esqueleto não é só um sumário. É, na prática, a criação de uma EAP, uma estrutura analítica de projeto. Você está pegando um entregável final, que é a monografia, e quebrando em pacotes de trabalho bem menores e muito mais gerenciáveis. Uau! Visto por esse ângulo faz todo o sentido. Não é só uma lista de capítulos, é um plano de ataque. Cada sessão vira uma mini-meta. Em vez de pensar preciso escrever 80 páginas, o pensamento vira hoje eu preciso pesquisar as fontes para a sessão 2.1. Exatamente. Você transforma uma montanha, que parece impossível de escalar, numa série de pequenos morros. Morros que podem ser escalados um de cada vez. Isso combate a principal causa de paralisia, que é a sobrecarga cognitiva. O nosso cérebro não lida bem com metas vagas e gigantescas, mas ele lida muito bem com tarefas claras e de curto prazo. Entendi. Então, ter esse mapa, essa EAP, é o primeiro passo. Mas um mapa não te leva a lugar nenhum se o carro não sair da garagem, né? E é aí que entra a segunda grande sacada dos autores, que fala sobre regularidade. A recomendação deles é bem direta. Trabalhe no projeto todos os dias, sem exceção. Mesmo que seja para escrever um único parágrafo. Esse é um conselho clássico de produtividade, e a intenção por trás dele é poderosa, que é criar momentum. Mas, sendo um pouco a advogada do diabo aqui, será que a regra do todo dia, sem exceção, é realista? Para um universitário que faz estágio, tem outras matérias, provas, vida social. Eu vejo um risco aí. Qual o risco? O de se sentir culpado por falhar. Exato. O risco de gerar um ciclo de culpa. A pessoa falha um dia, por um motivo super justo, e pensa, pronto, quebrei a corrente, já era. E essa culpa pode levar a mais procrastinação. Talvez a chave não seja a frequência diária absoluta, mas sim a previsibilidade e a consistência. Como assim? Olha, em vez de todo dia, talvez o compromisso pudesse ser 3 blocos de 90 minutos por semana, chova ou faça sol, ou toda terça e quinta de manhã e todo sábado à tarde. A regularidade vem da disciplina de cumprir esses blocos agendados, entende?
não necessariamente de uma obrigação diária que pode não se encaixar na rotina. É o princípio do time boxing, usado em métodos ágeis. Você aloca um tempo fixo e executa a tarefa naquele tempo. Gostei dessa perspectiva. É mais flexível e talvez mais sustentável. Mas o ponto central dos autores sobre quebrar o que eles chamam de ciclo de negatividade continua super válido, né? Aquela ideia de que o nervosismo com o prazo te faz procrastinar, o que aumenta o nervosismo e vira uma bola de neve. Totalmente válido. A ação, por menor que seja, é o antídoto para a ansiedade. Escrever um parágrafo, revisar uma citação, formatar uma tabela, qualquer pequena tarefa cumprida diminui o que a gente chama de energia de ativação. É muito mais difícil começar algo do zero do que continuar algo que já está em movimento. Manter o motor aquecido faz toda a diferença. Essa parte do ciclo de negatividade me pegou. Eu lembro de ficar olhando para a tela em branco do computador por horas, pensando, preciso escrever o capítulo de metodologia. A tarefa parecia tão gigante que eu acabava desistindo e ia fazer outra coisa. Se alguém tivesse me dito, só escreve uma frase sobre qual método você vai usar, talvez eu tivesse saído da paralisia bem antes. É a diferença entre um objetivo de processo, que é escrever por 15 minutos, e um objetivo de resultado, terminar o capítulo. Focar no processo é infinitamente mais eficaz para vencer a inércia. Ok, então já cobrimos a mentalidade e a disciplina individual. Tratar como maratona, ter um plano tipo EAP e manter a consistência. Mas os autores também falam muito sobre usar o ecossistema ao redor de forma inteligente. E a terceira estratégia deles é um exemplo perfeito disso, a sinergia com o estágio. Ah, essa é a dica de ouro. É transformar uma obrigação puramente acadêmica numa alavanca de carreira. Exato. A ideia é simples. Se possível, escolha um tema para o seu projeto final que resolva um problema real da empresa onde você estagia. Os autores listam os benefícios. É mais motivador, porque você vê a aplicação prática, e pode gerar um reconhecimento enorme com a chefia. Você deixa de ser o estagiário e passa a ser a pessoa que está estudando como otimizar nosso processo X. Sem dúvida, o potencial é imenso. TCC via um portfólio vivo, uma vitrine das suas competências. Mas, de novo, vamos olhar para as armadilhas práticas. E os dados confidenciais da empresa. Como um aluno pode usar informações estratégicas em um trabalho que vai ser público? E se o chefe, que seria a principal fonte de ajuda, for uma pessoa super ocupada? São pontos cruciais. Os autores chegam a abordar isso. Eles não aprofundam tanto, mas a experiência mostra que a chave é negociação e alinhamento de expectativas desde o dia zero. O estudante precisa ter uma conversa franca com o chefe e com o orientador acadêmico, juntos, se possível, definir o que pode e o que não pode ser publicado. Muitas vezes os dados podem ser mascarados, sabe? Apresentados em percentuais para não revelar números absolutos. E sobre o tempo do chefe, o TCC pode ser enquadrado como um projeto oficial da área com entregas e reuniões. Boa ideia. É preciso gerenciar o projeto e os stakeholders. Como se já fosse um profissional, na verdade. Precisamente. Fazer um TCC aplicado ao estágio é, em si, um treinamento avançado de gestão de projetos e de relacionamento interpessoal. O aprendizado vai muito além do conteúdo técnico. Isso me leva à quarta e última estratégia que eles apresentam, que também é sobre ser estratégico e começar cedo. A ideia é de usar trabalhos de outras disciplinas como protótipos. Ou seja, aproveitar um trabalho em grupo para já começar a pesquisar o tema do seu TCC, talvez com um ano de antecedência. Aqui eles estão basicamente aplicando o conceito de MVP, o produto mínimo viável, do mundo das startups. É genial. Explica melhor essa conexão. Pensa bem, qual é o maior medo de quem começa um TCC? É escolher um tema errado, se aprofundar por meses e descobrir lá na frente que a ideia não era boa, que não há dados disponíveis ou que o escopo é grande demais. É um risco enorme. O que é um MVP? É uma versão simplificada de um produto lançada para testar a hipótese central com o menor esforço possível. O trabalho em grupo de uma disciplina é o MVP perfeito para o seu TCC. Porque o risco é baixo. Se a ideia for ruim, no máximo você tira uma nota baixa naquela matéria específica. Não compromete seu ano inteiro. Exatamente. Você consegue falhar barato e falhar cedo, o mantra do Vale do Silício.
Você testa a viabilidade da sua ideia, recebe um feedback de um professor que é um especialista e ainda faz isso em equipe. A fase de pesquisa inicial, que é super árdua, é dividida entre várias pessoas. É uma forma incrivelmente inteligente de mitigar riscos. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. É usar o sistema de forma estratégica. Mas me levanta uma outra questão. Como garantir que isso não vire autoplágio? Ou que o orientador do TCC aceite uma ideia que já foi, de certa forma, avaliada? A transparência é fundamental. Ninguém está sugerindo copiar e colar o trabalho anterior, claro. A ideia é usar a pesquisa, o aprendizado e o feedback daquele protótipo como base para um projeto muito maior, mais profundo, que é o TCC. Você chega para o orientador e diz: professor, na matéria de logística, meu grupo fez um estudo inicial sobre o tema X. Descobrimos isso e aquilo e o feedback foi que poderíamos aprofundar em C. Gostaria de propor que meu TCC fosse esse aprofundamento. Nenhum orientador sensato veria problema nisso. Pelo contrário. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta essas 4 estratégias, o que os autores estão oferecendo não são só dicas, é um método, um framework completo para encarar o projeto. Exato. É um sistema que ataca as dores do processo de ponta a ponta. A IAP ataca a falta de clareza, a consistência ataca a procrastinação, a sinergia com o estágio ataca a falta de motivação e a prototipagem ataca o medo de começar e o risco de escolher o caminho errado. Resumindo a ópera. Primeiro, desenhe um mapa, o esqueleto, sua IAP. Segundo, se comprometa com a jornada, com blocos de trabalho consistentes. Terceiro, se possível, faça a sua jornada passar por um lugar que possa te abrir portas, como o seu estágio. E quarto, antes de pegar a estrada de verdade, faça um test drive no percurso menor, com um protótipo, para validar a rota. Perfeita síntese. Juntas, essas táticas transformam a maratona numa expedição bem planejada e não numa corrida desesperada no escuro. Fica claro que o sucesso aqui depende muito mais de método e disciplina do que de algum talento inato ou inspiração divina. É um processo que pode ser aprendido e gerenciado. E isso nos leva a uma reflexão final, que vai um pouco além do capítulo. E se o propósito real de um TCC não for apenas a nota no histórico ou o diploma na parede? E se o principal entregável não for o documento em si, mas a construção de um método pessoal para gerenciar qualquer projeto complexo que a vida jogue pela frente? Uma espécie de treinamento avançado para a vida real. Precisamente. Pense nas estratégias que a gente discutiu, mas com outros nomes. Planejamento estruturado, que é a IAP. Gestão de hábitos, que é a consistência. Alinhamento com stakeholders, que é a sinergia com o estágio. E desenvolvimento iterativo com validação, que é a prototipagem. Isso não é um manual para TCC, é um manual para a vida profissional no século XXI. A monografia se torna o campo de treino, o seu primeiro grande projeto solo. As maratonas que virão na carreira, lançar um produto, liderar uma equipe, mudar de área, serão muito menos assustadoras porque a primeira já foi corrida. E mais importante, foi aprendido como se corre.